Fala galera, enquanto esperamos o próximo episódio de Pluribus, vamos conversar sobre o nosso querido paraguaio Manuzos e se ele vai conseguir ou não chegar a tempo para conversar com a Carol e principalmente chegar a tempo para usar aquilo que aparentemente ele e a Carol têm realmente em comum e conseguir sim salvar a humanidade do que está acontecendo. Porque o primeiro ponto muito importante é, principalmente agora com mais tempo de tela do que aconteceu, né, ali em Alaku, no episódio 7 de Pluribus, a gente pôde conhecer algo muito mais, digamos assim, importante sobre o Manuzos, que é a sua principal recusa em ter qualquer tipo de um contato maior, ter qualquer tipo de um princípio de relação com qualquer um que seja da grande colmeia, qualquer um que seja da parte da junção da própria mente coletiva. Isso ficou muito claro no episódio. Isso já tinha tido uma amostra quando a gente viu, lá no episódio passado ainda, ele saindo do armazém e ele encontrando ali a sua mãe. E deixando muito claro, até um ponto interessante, assim, como a gente não tem, né, essa questão do momento em que tudo aconteceu, o que o Manuzos estava fazendo e como que ele percebeu pela primeira vez ali o que estava acontecendo com as outras pessoas. Não sei nem se a série vai se interessar em realmente mostrar esse momento todo, de qual foi o primeiro momento em que o Manuzos tentou conversar com alguém e percebeu que esse alguém não era mais aquela pessoa que devia ser. Obviamente que dá para imaginar que por conversar ali com a sua mãe e pela resposta que ele dá para ela lá sobre, cara, minha mãe era... ela nunca agiria dessa forma aqui. A gente tem duas coisas, né? Que, primeiramente, assim, a relação dele com a sua mãe verdadeira não era nada boa. Nada boa. E que a segunda parte, que provavelmente ele teve já um contato mínimo com ela antes ali, para já entender que não devia ser mais a mesma pessoa. Porque tem que ter sido, tá, uma pessoa que o Manuzos tem algum tipo de contato para ele perceber essa diferença toda do que estava acontecendo. Para isso ser uma informação mais clara ainda para o personagem, tá? Porque aquilo que eu achava antes, tá? E eu achava que realmente iria acontecer dessa forma, que a série iria por esse caminho, mas acredito que o episódio 6 e o episódio 7 mostram o contrário, ou seja, mostram que eu estava errado. Eu imaginava muito que a mente coletiva não percebeu que tinha também ali um paraguaio que estava imune, que não tinha se juntado, né, aos outros, a grande colmeia, aquela coisa toda, porque o Manuzos estava dentro do armazém, por isso não teve contato no momento em que tudo aconteceu. Ele não tinha, né, tido um contato com alguém, só tinha percebido que o mundo exterior não era mais o mesmo. Pode ser através do rádio, pode ser através da TV, pode ser observando pelo portão afora, mas que ele tinha sim ficado lá dentro durante tudo que tinha acontecido. Agora, com o que vai acontecendo, né, no episódio 6 e no episódio 7, para mim a série já mostrou um outro caminho. Já mostrou que realmente ele teve contato sim com alguém. Por isso que esse contato até com a mãe seria um contato até mais importante. Se não foi com a mãe, tem que ter tido algum tipo de contato com alguma outra pessoa próxima para que realmente ele tenha percebido de uma maneira bem clara o que estava acontecendo ali, né, do lado de fora do armazém e tudo mais. E o Manuzos, por não conversar, por não ter nenhum tipo de intenção de algum tipo de relação, por não aceitar principalmente ajuda, como a gente vê bem claro desde o primeiro momento que ele aparece pra gente em Pluribus, com a questão da comida que é colocada para ele lá do portão para fora, ele para chegar na Carol, ele simplesmente entrou numa missão praticamente impossível. Ela é praticamente impossível para não dizer assim, cara, impossível. Passar pelo Estreito de Darien, da forma como o Estreito realmente é, era uma missão praticamente suicida. Ele não tinha como realmente conseguir fazer, né, o que estava colocado na cabeça dele ali, daquela forma. Independente da questão dos avisos ou não. Ele, por não aceitar a ajuda, lá atrás, no princípio de tudo, antes de pegar o seu carro e começar a partir, ele para chegar na Carol, cara, além de toda a questão das complicações do caminho, o tempo que isso realmente iria levar caso ele passasse pelo Estreito de Darien, seguisse seu caminho e tudo mais, era um tempo gigantesco, gigantesco.
onde muita coisa poderia, né, acontecer. Não só com ele, mas com a própria Carol. A partir daquele momento que ele escolhe não ter nenhum tipo de relação, não aceitar ajuda e também não acabar aceitando algo que é até colocado para ele ali, né? Por aquele homem que está colocado antes dele começar a caminhar pelo esteiro de Darien, antes dele tocar fogo ali no seu próprio carro. Simplesmente, eles podiam levar ele em segurança, inclusive levar o seu próprio carro, né? Antes dele colocar fogo, podiam levar seu próprio carro ali, direto para Albuquerque, direto para encontrar a Carol. E que ele chegaria, inclusive, dentro de poucas horas. Poderia chegar, inclusive, né, na própria noite, já iria estar ali. Esse tempo todo acaba provocando algo que é o quê? Algo acontecer com a Carol. E esse algo acontecer com a Carol, como eu tinha colocado antes, ele podia acontecer com o próprio Manus, como acontece dele acabar, né, sendo ferido pelos espinhos, como também é colocado todo o temor que possa acontecer com ele e tudo mais. Ele agora vai acordar simplesmente em algum lugar que ele não faz a menor ideia onde ele está, porque ele está recebendo, né, todo o atendimento e provavelmente vai acordar no hospital. E algo aconteceu com a Carol ao mesmo tempo. Algo aconteceu com a Carol que, antes dela acabar cometendo a besteira que ela quase comete, ela, por ficar todo aquele tempo completamente sozinha, ela acaba também digamos assim, não é que eu não acredito que a Carol se quebrou, tá? Então eu tô usando muito cuidado nesse momento aqui para não dizer isso. Mas algo que a Carol demonstra, né, um sentimento de não aguentar mais as coisas como elas estão. Ela acaba fazendo aquilo que a mente coletiva queria que ela fizesse, agisse de uma forma diferente. Ou seja, por mais que eu acredito que ela não foi quebrada, que ela não vai aceitar fazer parte da mente coletiva, que ela não vai aceitar fazer parte do procedimento, em relação, né, às células-tronco e tudo mais, não acredito que ela vá realmente se juntar toda a colmeia. Ela ali demonstrou algo que claramente já pode começar a fazer com que ela, pelo menos, comece a conviver com a mente coletiva de uma maneira como o Diabaté faz, por exemplo. E algo que faça também ela esquecer a sua vontade toda de seguir com a investigação, que aparentemente ela pode ter interrompido, né? A gente não tem essa questão novamente colocada quando a história do 7º episódio volta para Albuquerque, pra gente ver como tá a Carol depois de 36 dias. E também, simplesmente ela pode ter, né? A partir do momento que ela escolhe ali, pô, vou conviver com a mente coletiva a partir de agora, porque eu não quero mais viver dessa maneira completamente isolada. Ela pode ter simplesmente deixado de lado a sua ideia toda de chegar numa situação onde ela pudesse realmente descobrir como reverter tudo o que aconteceu com a humanidade 48 dias atrás. Essas escolhas todas do Manus acabam provocando também essa consequência, porque a partir do momento em que a gente ver finalmente Carol e Manusos, pode chegar, né, a gente ver o resultado de ser o famoso tarde demais. Pode realmente ser o momento de tá lá colocado uma grande consequência chamada tarde demais. Isso tudo entra num campo de teoria que a gente começa a ter, né, querendo ou não, assim, essas demonstrações por causa do episódio 7. E essa que é a grande graça de Pluribus, tá? Porque a sinopse do 8º episódio, ela já sugere pra gente que algo a Carol vai acabar descobrindo ali da mente coletiva e vai ser algo que ela não esperava até descobrir, porque ela não está mais agindo da forma que ela agia antes, ou seja, ela vai acabar descobrindo de uma outra forma. E esse outra forma, tá? Ele daí já começa a dar mais incentivo para a questão toda da grande teoria que é o quê? A Carol ela nunca vai realmente ser quebrada. Ela nunca vai deixar de tentar fazer com que a humanidade volte a ser o que ela era antes. Basta ela ter um impulso realmente importante e talvez até o primeiro impulso, porque ela nunca teve esse impulso, ela nunca teve nada em relação aos outros sobreviventes, ao Diabaté, principalmente, que é o sobrevivente que ela mais tem contato, né? Na verdade, é o sobrevivente que ela realmente teve um contato até agora. Pode ser com que, no momento que o Manus chegue e encontre finalmente a Carol, a gente tem a união desses dois personagens ali,
essa nova peça da Carol possa demonstrar que, apesar de todas as escolhas que o próprio Manuzos faz, de não aceitar a ajuda da mente coletiva, de seguindo, né, a sua jornada completamente sozinho ali, e até tem um ponto, né, Manuzos acabar mantendo a sua parte ali de orgulho toda e tentar fazer as coisas completamente sozinho, mesmo com tudo isso, a partir do momento em que eles se encontrem, seja também assim a peça que falte para Carol voltar com aquele sentimento que ela tinha tão vivo, tão presente com ela no episódio 6 ainda, quando ela pega e vai para Las Vegas e conversa com o Diabaté. Talvez lá tenha sido o último grande momento onde ela realmente tinha aquilo ali bem claro para ela como esse foco todo principal. Mas tomara que não tenha sido tarde demais. E galera, temos 2 episódios para encerrar essa primeira temporada de Pluribus. Eu acredito que esse encontro ele vai acontecer. Manuzos e Carol vão se encontrar, mas acredito que será apenas momentos finais dessa temporada, apenas no 9º episódio. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham que vai acontecer quando a gente tiver realmente encontro de Manuzos e de Carol. Será que vai dar tempo ainda para eles seguirem com esse algo em comum que eles têm ali de tentar reverter o que está acontecendo com a humanidade? Coloquem nos comentários e não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.